Para a última etapa do nosso seminário, teremos agora o segundo painel, cujo tema é Possibilidades e Alcance da NR12, o princípio do estado da técnica. Coordenando os trabalhos, excelentíssimo Dr. Edmundo Fraga Lopes, recebe na mesa o excelentíssimo Dr. Ronaldo José de Lira e Dr. João Batista Mâncio. Boa tarde. No último bloco do nosso painel, do nosso seminário, dos estudos que nós tivemos hoje, que eu reputo brilhantes, tivemos palestras muito boas, muito interessantes, nós vamos o segundo painel sobre possibilidades e alcance da NR12, o princípio do estado da técnica. Nós temos dois amigos, dois parceiros do Tribunal Regional do Trabalho, o Dr. João Batista Mâncio, que é gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Campinas, sempre nos auxilia, nos atende, nos socorre, e o Dr. Ronaldo José de Lira, que é do Ministério Público do Trabalho também, sempre presente e parceiro, seja aqui ou em todo o interior do Estado, onde nós estamos. Inicialmente será o Dr. Ronaldo, é isso? O breve currículo do Dr. Ronaldo José de Lira, ele é procurador do trabalho e exerce na coordenadoria do 2º grau junto ao TRT da 15ª região. Vice-coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, CODEMAT, de 2012 a 2015, 15 dias atrás, não é isso? Ex-coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, organizador do livro Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, homenagem aos 10 anos da CODEMAT, autor de diversos artigos e pesquisas jurídicas, com destaque para as coletâneas Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, Trabalho Rural, homenagem a Inani Ferrari, estudos aprofundados do Ministério Público do Trabalho. Membro da comissão editorial da revista do MPT, participou de diversas operações do Ministério Público do Trabalho, com destaque para a Operação Zumbi do Palmares, em Alagoas, que resultou na ação penal contra o deputado João Lira. Participou por diversas vezes como palestrante do curso de formação de auditores fiscais do trabalho, juízes do trabalho e procuradores do trabalho. É membro dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração do anexo 2 da NR17, o anexo 4 da NR16 e o anexo 8 da NR15. Conosco, com vocês, o Dr. Ronaldo José de Lira. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Agradecendo ao Tribunal Regional do Trabalho, à Escola Judicial, ao Programa Trabalho Seguro, coordenado pelo Dr. Edmundo Fraga Lopes. Saudar todos os juízes, advogados, estudantes, profissionais da área de saúde e segurança. Dizer que é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui no Mackenzie, discutindo prevenção, discutindo saúde e segurança. Nós que começamos, acho que a nossa jornada ano passado aqui, falando sobre trabalho rural, um enfoque em máquinas também. E esse ano temos participado de outros eventos do tribunal, como tivemos recentemente em Jaú, terra do Alexandre, fomos excelentemente recebidos lá. E temos aí uma longa jornada. Tivemos Araçatuba, né, Birigui e Franca, se Deus quiser, até o fim do ano. Enfim, como vocês veem aqui nessa foto, e aqui, coincidentemente, aqui no cartaz aqui do tribunal também, Tempos Modernos do Chaplin. Essa foto tem o filme, Tempos Modernos, tem 70 anos. Né? E essa foto aqui, eu tirei há uns 5 anos atrás, lá na região do Marcelo. Lá, tem muita serraria lá, né? Então, lá na região de Itapeva. E vejam bem aqui, né? As engrenagens todas desprotegidas. E isso é só um exemplo do que eu encontrei por lá. E é só um exemplo do que a gente vê da distância absurda, do abismo que nós temos do direito constitucional para o mundo real. Então, hoje nós falamos aqui muito de direitos fundamentais, direitos humanos, de tutelas inibitórias e etc, etc. Ou seja, instrumentos especiais que nós temos para atuação
instrumentos modernos, instrumentos que podem salvar a vida de trabalhadores, mas que, infelizmente, por alguns motivos, eles não acontecem. E é por conta disso, que já foi exibido aqui várias vezes, a quantidade de acidentes, a quantidade de mortes que nós temos no trabalho no Brasil e no mundo. Isso não acontece apenas aqui. O Brasil é apenas um dos participantes desse quadro surreal de atentado à vida humana, não é? Enfim, e aí nós temos, o Dr. Sebastião Geraldo falou muito bem hoje aqui, de sistematização das normas, dos textos, de tudo que regulamenta a prevenção à saúde do trabalhador. E se vocês forem ver, nós temos muita coisa aqui, ó. Olha o tanto de sigla aqui. Tudo isso aqui são as NRs, né? PPRA, PCMSO, CIPA, Narará. Temos aqui NHO, que são alguns limites de tolerância lá da Fundacentro, algumas normas, né? Algumas normas internacionais que nós utilizamos também, o OSHA, o NIOSH, não é? Então, temos, ou seja, que se a gente pegar aquele livro lá do professor Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, o que ele fala ali? Direito tem de sobra. O que não tem, o que nós não temos hoje na atualidade, no mundo moderno, é a efetivação dos direitos. E é esse o nosso desafio. Não adianta a construção de norma, não adianta ter direitos lindos e maravilhosos se isso não sai do papel. O nosso desafio, e eu falo para meus amigos de Ministério Público, desde o dia que eles pisam na instituição, a nossa missão é salvar vidas. A nossa missão é acabar com o trabalho infantil, com o trabalho escravo, com o fim da discriminação. Ou seja, é uma missão muito pesada, é uma missão árdua, é uma missão que nós vamos morrer e ela vai ficar aí. Ou seja, nós temos que apenas participar de uma forma ativa, de uma forma inteligente e utilizar os instrumentos modernos que nós temos hoje para minimizar tudo isso. Porque, de fato, vou fazer 17 anos no Ministério Público. Desde o primeiro dia que eu entrei, eu já recebi um carrinho cheio de inquérito, tinha um bando de investigação de acidente de trabalho. Porque, ao contrário da Justiça do Trabalho, que começou a analisar a questão a partir da emenda constitucional 45, o Ministério Público, desde a Lei Complementar 93, já investiga o meio ambiente do trabalho, já investiga a morte. Aliás, desde a década de 90, nós temos ações civis públicas, inclusive aqui no TRT-15. Então, a investigação do meio ambiente de trabalho no Ministério Público, ela já tem 20 anos ou mais, não é? Acho que as primeiras ações foram propostas aqui na 15ª. Eu acho que o Dr. Sotero ajuizou a primeira ação, quando era procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, eu acho que em 94, alguma coisa assim. Enfim, e a minha pergunta é essa, né? Tudo isso que nós temos hoje é suficiente para fazer a prevenção? Então, isso é um texto rico. Quando eu estou debatendo com o pessoal da CNI, eles falam, a legislação do Brasil é uma das melhores do mundo. E vocês querem mais? Não é? Vocês querem melhorar mais ainda? Eu falei, porque não é efetiva, né? Não é cumprida. Nós temos uns problemas de falta de servidores públicos, falta de agente público para fiscalizar, para fazer prevenção lá no SUS. Mas as pessoas se esquecem que a obrigação maior, a obrigação é do empregador. Porque ele contrata, ele assume o risco da atividade, então começa ali a prevenção. Ele não tem que esperar o fiscal do trabalho chegar na porta dele para ele colocar a cortina de luz na máquina. Ele tem que fazer por uma obrigação legal. Ele não tem que esperar o trabalhador morrer, esperar o trabalhador ser mutilado para ele fazer alguma coisa. E é por isso que a gente vem discutir isso aqui, ó. Nós estamos hoje aqui discutindo a cultura de segurança, que as pessoas não praticam. O que as pessoas praticam é isso aqui, ó, comprar EPI. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma cultura muito grande, EPIização. Vamos colocar o capacete, a bota, a luva, a máscara, etc, etc. Vamos deixar ele parecendo um astronauta. Mas funciona? Fornecimento de EPI? Só isso não funciona. Só isso não funciona. O meio ambiente de trabalho, a prevenção é muito mais rico do que isso. Não é? Quem estuda o tema um pouquinho sabe que a capacitação, treinamento,
as proteções coletivas, isso aí é infindável. Nós temos muita coisa para fazer para a gente efetivamente conseguir reduzir esses números. E para isso há necessidade do engajamento, né? O Dr. Sebastião hoje colocou uma exposição aqui que eu gosto muito, aquela da OIT que fala todos juntos pela cultura de prevenção em saúde e segurança. Ou seja, o empregado, o empregador, os agentes públicos, os técnicos de segurança, todo mundo, Ministério Público, Judiciário, todos nós temos que fazer e adotar uma cultura de segurança. Como é que nós vamos praticar uma cultura de segurança num país se os empregadores têm essa cultura de EPI? Como que nós vamos implementar uma cultura de segurança se nós temos uma deficiência na fiscalização? Como nós vamos implementar uma cultura de segurança se há uma resistência muito grande com o Instituto da Tutela Inibitória? Não funciona. Por isso que aquela engrenagem lá da primeira slide do Chaplin, para ela funcionar em termos de prevenção, ela tem que ser completa. Tem que ter o empregador fazendo a sua parte, o sindicato fazendo a sua parte, que eu não esqueci do sindicato aqui, mas é um elemento importantíssimo nessa história, porque é o primeiro, é o mais próximo e é o representante legal dos trabalhadores. Infelizmente, eles não fazem isso. Todo mundo sabe, e eu falo para eles todos os dias, as bandeiras primordiais do sindicato é a campanha salarial. E basta ir lá nas sessões de conciliação do nosso tribunal, que nós vamos ver a pauta de discussão. PLR, aumento salarial e, enfim, pauta de saúde e segurança fica de lado, não é discutida. Então, cabe a todos nós, não é? Temos que gravar esse termo, cultura de segurança, e não a IPIzação. A gestão de risco, é isso que eu falei, é uma coisa muito mais abrangente, né? Eu já vi, por exemplo, o trabalhador morrer no primeiro dia de trabalho. O cara entra numa construção, coloca ele para fazer cavar uma fundação, ele morre soterrado. Ou seja, não teve treinamento, não teve a integração, não teve nada, é zero. E muitas empresas, é duro falar isso, mas muitas mesmo, empresas no Brasil, a prevenção é zero. E eu, Dr. João Batista, estamos há muitos anos visitando empresa, fazenda e vários segmentos, nós somos testemunhas vivas do descaso que acontece com o trabalhador brasileiro. A coisa está melhorando? Eu tenho a impressão que sim. Eu tenho a impressão que a duras penas, com a atuação efetiva do Ministério do Trabalho, com esse quadro reduzido, mas é um quadro bravo e firme, porque se vocês forem aqui na delegacia de Campinas e verificarem o tanto de interdição que o Dr. João Batista e os colegas deles fizeram nos últimos anos, é um número absurdo. E é por isso, doutor André, que não chega no judiciário. Porque o Ministério do Trabalho, houve um caso, ele vai lá e embarga. Então o Ministério Público não vai entrar com ação judicial pedindo embargo, interdição, porque o Ministério do Trabalho faz muito bem isso. Efetivamente, precisávamos ter um número bem maior do que isso. Porque o Ministério Público não fiscaliza. Nós não vamos batendo em porta, não é nossa atuação fazer ação fiscal. Mas nós temos as ações programáticas. Nós elegemos alguns setores e vamos lá, como temos, por exemplo, na nossa coordenadoria lá, frigorífico, o amianto, construção civil, sucroalcooleiro, ou seja, são temas prioritários que nós elegemos seguindo alguns critérios. E nós formamos força-tarefa, junto com o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, o Sereste, e vamos a campo e fazemos isso de uma forma muito intensa. Fizemos muito isso na região de Itapeva, né, Marcelo? Combate ao trabalho infantil. Pegamos muita criança trabalhando lá. É muito grande aquela região, Itararé, Itapeva, Piaí, etc., né, com plantação do tomate em condições bem precárias, com agrotóxico e tudo. Mas é uma luta infindável, né? Isso nós estamos falando do estado de São Paulo. Se a gente sair daqui, então, nós vamos ver coisas bem difíceis de lidar. E aqui, quando vamos falar de prevenção, quando nós vamos falar de máquinas, proteção de máquinas, esse tema aqui, erro humano, ato inseguro, condição insegura, são temas que borbulham na mesa do procurador do trabalho. Por quê? Porque é o primeiro termo que aparece
quando acontece um acidente. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra aqui do advogado que citou quando a cliente dele ligou para ele e falou que, segundo ele, estava tudo certo, mas o empregado teve os dedos esmagados na máquina. E a primeira coisa que ele falou, será que não foi uma automutilação? Foi a primeira coisa que ele colocou para a cliente dele. Ela falou, não, imagina, nem brinca com isso, etc. Mas, infelizmente, isso é uma cultura que existe ainda para muita gente. Para muita gente. Colocar a culpa nas costas de alguém. E esse alguém é o trabalhador. E principalmente se ele estiver morto. Aí, então, as histórias são fantasiosas. Não é? Se o trabalhador não estiver aí para se defender, é muito pior. E aí, essa metodologia que nós do Ministério Público combatemos há muitos anos, porque ela foi concebida, essa metodologia foi concebida para jogar a culpa nas costas do trabalhador. E é por isso que a gente tem estudado. Nós temos estudado com alguns autores, com alguns pesquisadores, para entender um pouco a dinâmica do acidente de trabalho, entender um pouco, sair um pouco do raio de atuação do acidente. E eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante, que vocês vão entender por quê. Eu vou colocar um vídeo aqui. Numa análise superficial, você vai falar, esse posto de trabalho aqui não tem risco de mutilação. Porque ela está lavando lá moelas de frango, tá lá com suas colegas e tudo. Mas se a gente apertar a lente da câmera mais próximo, o que nós vamos ver? Vamos olhar desse ângulo aqui, ó, de cima para baixo. O que tem aqui? Infelizmente eu sou um péssimo câmera, né? Mas enfim, por isso que eu digo, analisar posto de trabalho não é tão simples quanto parece. Então, numa fotografia, você fala, está lavando moela de frango. Então, é uma análise superficial. Então, é por isso que muitas vezes nós temos que conhecer a organização do trabalho. E para conhecer a organização do trabalho, não basta ver de longe. E muitas vezes as testemunhas não retratam com fidelidade o meio ambiente de trabalho como um todo. Porque para entender um acidente é importante entender a organização do trabalho, o processo produtivo. E por isso que nós pegamos muitas vezes os mapas de produção, os picos de horas extras, e enfim. É importante você fazer um rastreamento no local de trabalho para você entender como que isso aí se desenvolve. E por muitas vezes eu vejo as instruções trabalhistas de investigação de morte, de mutilações, elas ficam muito distantes da realidade. Por isso que eu defendo, em alguns casos, fazer perícia para verificar o acidente ou mutilação do trabalhador. Bom, o professor Danelu, ele é da Faculdade de Bordeaux, Universidade de Bordeaux, ele tem uma obra sobre acidentes industriais. Nós traduzimos essa obra recentemente com verba de TAC. E aí, o que acontece? Ele estudou bastante erro humano, esse nosso tema aqui. E ele diz, na sua obra, que durante muitos anos o erro humano foi o principal fator para explicar acidentes. Bom, no Brasil até hoje, né? Evitar situações que aumentam riscos, aumentam erros,
torna uma prioridade na concepção e na organização dos sistemas de risco. Ou seja, quando o sistema produtivo vai ser concebido, o engenheiro de produção ele não deve só imaginar na quantidade, na produtividade, na lucratividade da empresa. O ambiente tem que ser concebido focando também no erro humano, ou seja, evitar erro humano. Porque nós somos falíveis, nós erramos. Isso é óbvio. Todo mundo erra, todo mundo esquece alguma coisa algum dia. Então nós não podemos contar com o processo cognitivo de um ser humano para evitar um acidente. Isso é impossível, porque depois de 12 horas de trabalho, é óbvio que você não vai ficar puxando a sua mão para a máquina bater sem acontecer um acidente. É uma questão de momento. Então, o erro humano, que é uma coisa que tem sido muito explorada pela mídia, pelos advogados, por todos nós, é uma coisa que tem que ser vista de uma forma muito parcial. E eu vou tentar aprofundar nesse tema. O professor Danelot também fala isso aqui, ó. Os meios de comunicação, eles sempre procuram culpar alguém. Eles sempre procuram colocar o erro humano. Vejam bem essa matéria. Essa matéria é bem recente, agora de julho. Tecelã morre ao ter braço dilacerado por uma máquina. Isso aconteceu aqui na nossa região. Uma tecelã de 22 anos morreu após um acidente na indústria tal, em Americana, na noite de ontem. Isso aqui foi em julho. Segundo o boletim de ocorrência, conversava com uma colega e durante uma distração colocou a mão em um rolo de fios que estava em movimento e foi puxada pela máquina que estava sendo operada pela companheira de trabalho. Ou seja, é mais fácil colocar isso no boletim de ocorrência. Ela estava conversando, colocou a mão, a máquina puxou o braço dela e ela morreu. Mas a pergunta é, essa máquina não tinha proteção? Essa máquina não tinha cortina de luz? Cadê a NR12? Não, a imprensa não sabe o que é NR12. A imprensa vai aqui, ó. Ela estava conversando com a companheira, colocou o braço lá na máquina, desatenciosamente, e morreu. O braço foi dilacerado, amigos acionaram o botão de emergência, chamaram o bombeiro, foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Né? Uma moça aqui de 22 anos, que é americana. Então, eu acho que o Danelot não está tão errado, né? Quando ele fala de erro humano, é uma tendência da mídia. Não é? Aqui um outro fato também recente. Aconteceu depois do nosso evento lá em 11 de junho em Paulínia, no Congresso. Nosso congresso, para quem não sabe, nosso tema foi sobre automação industrial. Então eu analisei um acidente com robô naquele dia, em junho. E agora aqui, ó, 1º de julho, alguns dias depois, aconteceu isso. Um robô matou um funcionário na Volkswagen na Alemanha. Como foi isso? Um técnico de 21 anos foi atingido por um robô da Volkswagen lá na Alemanha. O acidente aconteceu enquanto 2 funcionários trabalhavam na instalação da máquina. De acordo com a montadora alemã, o robô não apresenta nenhum problema técnico, dando a entender que o acidente, que está sob investigação, aconteceu por causa da falha humana. De novo, aqui nas costas do trabalhador. Não é? Só que aqui tem mais um álibi. Né? E vejam que curioso. O robô em si faz parte de uma geração antiga de máquinas usadas para automação industrial. Ou seja, não é um robô modernoso, né? E ela confessa isso mais adiante. Os robôs mais novos costumam ter sistemas de segurança que evitam choques diretos com os seres humanos. Mas a notícia não deixa de alimentar o debate sobre o futuro da automação nas empresas. Os robôs serão suficientemente inteligentes para não cometer erros capazes de causar ferimentos em humanos? Conseguirão se esquivar de eventuais erros dos funcionários de carne e osso? Essa aqui é uma discussão importante do erro humano e da máquina. Nós erramos, o robô também erra. A máquina trava, isso é uma coisa comum no processo produtivo. E aí vocês veem, lá na Alemanha, agora recentemente, então é uma coisa que nós vamos discutir no futuro com a automação. Hoje o trabalhador trabalha com o robô. Hoje algumas linhas são completamente automatizadas, não tem contato, você só opera de longe. Outras linhas, o robô está aqui junto com você. E é capaz de acontecer coisas parecidas. Aí,
para fazer um contraponto do tão malfadado erro humano, aqui é só verificar um dado do Ministério do Trabalho e Emprego, do pessoal lá da CIT, fizeram uma análise, por que as pessoas se acidentam, né? E a número 1, falha na antecipação, detecção do risco e perigo. Modo operatório inadequado de segurança. Ou seja, em primeiro lugar, é aquilo que eu falei lá no começo, o processo produtivo não é concebido para receber um trabalhador que não é uma máquina, que vai cometer erros, que vai colocar a mão onde não deve, eventualmente, vai escorregar e vai cair. Vai acontecer um monte de coisa. O meio ambiente de trabalho é muito dinâmico. E eu me perdi no horário, e depois vocês me avisam quanto tempo me falta. Mas isso aqui é a prova cabal de que aquela história do erro humano é uma coisa muito fraca para defender tecnicamente. Essa história do ato inseguro do trabalhador, por isso que eu digo, a gente tem que estudar isso. E quem não consegue ter elementos, quem não consegue ter uma visualização muito ampla do processo produtivo, que faça perícia. Vamos mandar um engenheiro de segurança lá, analise o processo produtivo, analise como é que funciona isso na prática, porque às vezes vai uma testemunha, vai outra, e é tudo deturpado. Sabe? Recentemente eu ouvi um caso, peguei um processo em 2º grau, que o trabalhador caiu de um andaime com cinto de segurança. Aí a testemunha vai e fala assim, esse caso não precisava de cabo-guia. O juiz julgou improcedente, falou, a testemunha falou que não precisava de cabo-guia. Eu pergunto para vocês, quem é essa testemunha leiga para falar que não precisava de cabo-guia num trabalho de 10 metros, 20 metros de altura? Então, essa é a minha discussão. Essas provas orais que nós temos colhido para embasar culpa, quem é o culpado do acidente, é uma coisa um tanto quanto perigosa. Por isso que eu insisto. E nós discutimos isso lá no Trabalho Seguro, lá no TST, com a doutora Viviane Colucci, que é lá do TRT da 12ª Região, e ela até fez uma proposta de denunciado, de fazer perícia para investigar acidente de trabalho, mas com metodologia. O Ministério do Trabalho tem um livreto lá, está na internet para download, chama o Guia de Análise de Acidente de Trabalho. Vocês vão ver quanta coisa importante temos lá. Isso aqui é um cartaz da do final dos anos 80. Então, vejam que absurdo isso aqui. Cuidado ao trabalhar com a prensa. Ou seja, você tem que tirar a mão. Tira a mão, senão você vai ser esmagado. Não é? E aí eu vou mostrar um vídeo da Fundacentro para a gente discutir prensa. Porque prensa é uma máquina que mutila muito. Mutila demais. Então, só para a gente ter uma visualização, eu vou colocar essa exposição.
Bom, essa prensa de chaveta, ela existe ainda, mas ela está proibida a sua comercialização, a sua venda. Então, se você tem uma, você vai morrer com ela, porque você não pode vender pela legislação. E, efetivamente, como disse que o filme, ela não é segura. E no mundo inteiro tem milhares e milhares de acidentes com essa prensa de chaveta. E como diz aí, na hora que o martelo dispara, ele vai bater. Não adianta que não existe dispositivo para segurar. Se acontecer, vai ter mutilação, vai ter um esmagamento, enfim, alguma coisa grave. Mas ela a notícia boa é que as empresas têm diminuído, né? Elas têm sido eliminadas dos postos de trabalho. As outras prensas, né, o Dr. João Batista vai mostrar um monte, alguns exemplos aí, nós temos esses dispositivos. Ela tem que estar enclausurada, tem que ter uma cortina de luz, ela tem que ser segura, porque quando ela mutila ou acidenta, é realmente grave. Bom, aí eu concluindo essa primeira parte, eu vou ressaltar aqui mais uma coisa. O ato inseguro e condição insegura, ele revela um desenvolvimento mecânico do acidente. Não permite compreender a gênese do acidente. É um modelo superado pela doutrina e eliminado da NR1. A NR1 previa isso aqui. Essa metodologia, ela foi extirpada da NR1 e é por isso que nós não devemos ficar falando que o trabalhador praticou um ato inseguro ou praticou uma condição insegura. A doutrina mais moderna, eu gosto muito aqui do James Reason, do professor Michel Lohry. Nós até com verba de TAC também conseguimos traduzir o livro do professor Michel Lohry, que nós vamos sortear 2 exemplares aqui no final. Ele muito sabiamente, eles desenvolveram esse conceito do acidente organizacional. Ou seja, fazer análise do acidente deve passar por uma reconstituição histórica do evento, mapear relações, localizar tomada de decisões, o papel dos gerentes, etc. Aquilo que aquele moço disse no vídeo, por custo é inviável. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, foi dito aqui pelo professor Flávio Riga, né? O custo fala muito alto numa decisão empresarial. E imaginem hoje, em época de crise, se alguém não vai levar em consideração o custo para fazer prevenção. Mas vai muito. Então, a gente tem discutido muito isso aqui. O operador é o último elo da cadeia. Ou seja, antes de acontecer o acidente, existiram uma série de decisões, uma série de eventos que culminam com aquele acidente. E é por isso que eu sempre digo, né, um acidente é sempre um evento que revela uma falha de segurança, seja ele qual for. Porque, como foi dito aqui, hoje, principalmente tratando de proteção de máquina, mesmo que o trabalhador queira se acidentar, não é para se acidentar, porque nós temos mecanismo para isso. Remeto aqui mais uma vez o Guia de Análise de Acidente do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, na jurisprudência, nós ainda vamos ver direto isso aqui, ó. Prova testemunhal robusta no sentido de condição insegura da máquina, ausência de treinamento adequado para a sua operação, não configurado ato inseguro do trabalhador. Por que os juízes usam muito isso aqui? Porque os peritos também falam muito isso aqui. Não é? Então, enquanto a gente não superar esse modelo, não é, de ato inseguro, condição insegura, nós vamos ter que ficar analisando o acidente num raio muito pequeno. E eu vou colocar um outro vídeo aqui, o vídeo do Napo, que é um personagemzinho muito utilizado na Europa. Tem diversos vídeos, né? Tem até um endereço aqui. E é educativo. E vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando. O que é o trabalho por escrito e o que é o trabalho real. Na prática, no papel, é uma coisa. Na realidade, muitas vezes é completamente diferente.
Isso é o mundo real. Acontece todo dia na prática. Quem nunca ficou preso no elevador aqui, e aí chama o porteiro para me soltar. Ou ele fala assim, eu estou sem a chave, eu vou chamar a empresa de manutenção. Você quer morrer lá dentro. Esse é o mundo real. Nós fazemos isso. Imaginem parar a produção de uma fábrica para chamar a manutenção, muitas vezes está em outra cidade. É isso, é improvisação mesmo, né? E tem acidente. Vamos lá. Essa aqui é a famosa, tem até filme, né? Cansei de ver essas serras aqui em construção civil. Cansei de ver. Aliás, quem quiser ver essa foto aqui, joga no OLX. Ela está à venda. E tem várias outras máquinas desse jeito nesses sites. Várias. E aí eu vou colocar comentar um caso aqui rapidamente. Isso aqui eu peguei na internet, mas é um caso real. Tem até no meio do processo. Ó. Vítima de acidente para indenização, mas acaba condenado. O que aconteceu? Trabalhava numa serra, resolveu, com a mão direita, retirar os pedaços de madeira no local, momento em que teve decepados as falanges do segundo, terceiro e quarto dedos na serra circular. Em depoimento, o autor da ação alegou que não se podia desligar a máquina durante a jornada de trabalho, fato contestado pela empresa. Bom, o que a empresa alegou? Utiliza EPI, como sempre, em um ambiente de trabalho implantado, organizado segundo os programas de saúde, PPRA e PCMSO. Quem nunca abriu um PPRA, eu vou dizer, o que tem de recorte e cola de PPRA significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que tem de recorte e cola, vocês não fazem ideia. E se você pega o PPRA dos últimos 10 anos, é tudo igual. Ou seja, infelizmente, os profissionais da área de saúde e segurança aqui que me perdoem, isso virou uma indústria. A ideia é muito boa do PPRA, mas foi muito banalizado, muito vulgarizado o instrumento do PPRA. Mas, às vezes, o professor Rodolfo da USP fala, regras álibi. As empresas utilizam disso. O que ela argumentou ainda? Que fazia treinamento e que o trabalhador ignorou as normas de segurança, determinou um colega que levantasse a proteção da serra circular, mesmo em funcionamento, ocasionando o fato confirmado por testemunhas. E aí, o trabalhador foi condenado a R$ 9.000 no pagamento de custas. E saiu na internet esse caso, como um cara que perdeu os dedos foi receber a condenação de custas. E aí é essa análise que eu venho aqui tratando, que eu acho que a gente, não comentando esse caso concreto, mas que a gente tem que abordar nos processos de acidente. O trabalho real, o trabalho prescrito, a burla, a resiliência. A burla, ela é proibida pela NR12, mas ela é praticada. E quando ela é praticada com consentimento na empresa, aí nós vamos aqui, na resiliência. Ela é omissa, ela permite que os trabalhadores burlem o sistema de proteção, porque muitas vezes ela se beneficia disso. E o trabalho prescrito, que é completamente diferente do trabalho real. Então, esses conceitos são importantes. Vamos analisar o acidente? Vamos analisar sobre esse prisma aqui. Eu garanto para os senhores que nós vamos tirar muita coisa. Pulei um aqui. Quando nós vamos fazer investigação no Ministério Público, a nossa caixa preta é isso aqui. Ó. Nós vamos lá, leva o Dr. João Batista, ou um engenheiro do trabalho. Nós vamos conhecer lá a organização do trabalho, ergonomia, sinalização, degradação do ambiente, incidentes. Ninguém estuda incidente de trabalho. O incidente é aquele fato que aconteceu que ninguém saiu machucado. Alguém usa o incidente como um aprendizado no local de trabalho? Eu digo para vocês, não. É muito difícil isso acontecer. Na indústria da aviação está sim, mas nas outras, os incidentes são relevados. Muitas vezes, quando acontece um acidente, já aconteceu um incidente várias vezes. Eu dei exemplo lá, lá em Paulínia.
o trabalhador quebrou o braço com tapa de um robô. Mas vários trabalhadores já tinham tomado tapa de robô e não tinha quebrado o braço, não tinha acontecido nada. Ou seja, enquanto alguém não se machuca, vamos continuar. Então, geralmente eu peço aqui, quando a gente vai fazer a investigação, CAT dos últimos 5 anos, vamos checar sobre notificação, controle de jornada importantíssimo. Todos nós sabemos aí que toda empresa tem mês de pico, às vezes final de ano, dependendo do caso. Aqui, por exemplo, trabalho por produção. Todos nós sabemos, trabalho por produção é uma coisa insana. Eu coloquei aqui o corte de cana, porque é o exemplo mais clássico que eu vejo, né, que a gente tem experimentado. As pessoas cortam lá 20 toneladas de cana por dia. Eu falo, não vai ter adoecimento, não vai ter acidente, mas é óbvio que sim. Atas da CIPA, como eu digo, PPRA, PCMSO, que algumas vezes não serve para nada, mas algumas vezes tem lá algumas análises quantitativas que interessam. Corpo de Bombeiro, laudo técnico, Sereste também tem uma atuação importante. Ou seja, quando o Ministério Público vai focar no acidente, vai focar no ambiente de trabalho, a gente olha tudo isso aqui. Ó. É uma investigação que às vezes demora mais de ano. Nós tivemos casos aqui que a investigação demorou 2 anos, 3 anos. Mas em busca de uma prova boa. Não é? Nós tivemos alguns casos paradigmáticos aqui na nossa região. Tínhamos o caso da Shell, o caso da Lili, caso de vários contaminação ambiental que são difíceis de serem reveladas, que muitas vezes o perito do juízo não consegue ver. Que mais? E aí, olha quanta gente pode investigar o ambiente de trabalho, né? E eu vejo que muitas vezes os advogados não vão lá no Ministério do Trabalho, na Vigilância, no MPT, ver se tem inquérito, ver se dá para tirar cópia. Às vezes você vai no Ministério do Trabalho e tem 40 autos de infração, 50 autos de infração. Isso revela muita coisa, né? Enfim, olha aí outra máquina. Né? Olha a situação. Aí eu digo, se a gente não vê a foto, não adianta o cara falar, eu cortei o dedo na serra por isso, por aquilo. É difícil, porque... Opa, pulei aqui. Infelizmente isso tem bastante, gente. Mas eu vou colocar um caso chocante aqui. Vejam bem, estudante perde couro cabeludo em acidente durante aula prática no Espírito Santo. Aluna do Senai. 17 anos, perdeu todo o couro cabeludo em um acidente durante uma aula prática no Senai. O acidente aconteceu a tal hora quando o cabelo de Natália ficou preso na máquina. Ela estuda mecânica automotiva há 7 meses na instituição. Então, vejam só, né? Até na própria escola acontece acidente, né? Com aprendizes, com jovens. E aí, não sei se vocês têm conhecimento disso aqui. Se vocês verem uma foto de uma pessoa que sofreu um acidente dessa ordem, é um acidente impactante. A pessoa perde as orelhas, perde couro cabeludo, às vezes perde tudo, até lábio. Então, é uma coisa importante para a gente debater aqui. Eu tive um caso concreto. Eu tive um caso aqui em Cordeirópolis. A empresa colocava faxineiras para limpar o processo de produção. A faxineira entrou debaixo de uma máquina para varrer quando o cabelo dela entrou numa esteira. E ela foi escalpelada. E eu até processei essa empresa. Isso faz muitos anos, aí foi no começo do ano 2000. No Nordeste, nós temos muitos aqui com barcos. Lá o transporte aquaviário é muito intenso. Então é comum enganchar o cabelo comprido das mulheres no motor do barco. Nós fizemos até campanha no Nordeste para tratar desse assunto. Enfim, é um caso bem impactante. Aqui, recentemente, também na nossa região, uma adolescente perdeu os dedos, com 16 anos, perdeu de dedo decepado numa máquina. Aqui em Americana, que é um polo produtivo, né? Ou seja, é uma quantidade de acidentes que nós temos. Deixa eu pular alguma coisa aqui, que eu tenho pouco tempo.
E é uma quantidade tão grande de acidentes, são tantos fatos que a gente tem experimentado nesses últimos anos, com jovens, com trabalhadores, aprendizes, muitas vezes. Eu tive também casos de aprendiz aqui na nossa região, com perda de mão. E aí nós temos aí a nossa CLT, né, que já foi dito hoje aqui, né. Eu só vou colocar esse slide aqui para destacar isso aqui, ó. Proibida a venda das máquinas que não atendam ao disposto nesse artigo. Por que eu estou colocando isso? Só para citar um caso muito interessante, e aí por isso que eu digo que a gente tem que se nós trabalharmos unidos de uma forma inteligente, nós vamos conseguir alguns avanços. Os colegas da segunda região, quando eles checaram isso aqui, eles tiveram um insight bem legal. Falaram, escuta, mas aqui em São Paulo é muito comum venda de máquina, tem lá a Rua Piratininga, que é a rua famosa, aquele comércio de máquinas e tudo. E uma outra coisa, os leilões judiciais com essas máquinas. Aí eu pergunto para os senhores, leilão judicial com máquina desprotegida. Houve uma aproximação do Ministério Público e do TRT da segunda região que resultou nisso aqui. Foi uma ação magnífica, um termo de cooperação, TRT, MPT, Ministério do Trabalho e a EMATRA, e fizeram, depois de uma longa negociação, termo de cooperação para proibir venda de máquina judicialmente, através de leilão. Ou seja, os oficiais de justiça foram treinados pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público para não penhorar a máquina e que está desprotegida, porque nós só vamos transferir o problema, né? Nós só vamos mudar de endereço e infelizmente, participar disso, né? Então, aqui uma ação concreta bem legal. Aqui são os dispositivos da NR12, né? Tem bastante coisa, vou deixar para o Dr. João Batista também. Os anexos, né? Tem bastante coisa. E o interessante de dizer também que a NR12 vive em uma constante mudança. Então, recentemente, agora em julho, por exemplo, nós tivemos uma portaria nova emitida pelo Ministro do Trabalho, que é a portaria 857, de 25 de junho. Foram feitas várias mudanças, inclusive o tema aqui da nossa palestra, que é o Estado da Técnica, que eu vou falar já já. Mas não contente com isso, com essas mudanças, negociação que existe na CNTT há um bom tempo, hoje a NR12, todo mundo sabe, já ouviu dizer, ela é fruto de um ataque muito intenso no Congresso Nacional. Aí eu digo para os senhores, diante de um quadro desse, nós temos a norma, que não é cumprida, tem mutilação, tem morte, como nós vamos revogar a NR12? Como que nós vamos ficar? Nós vamos ficar órfãos de legislação, porque se a gente voltar um pouquinho aqui, olha quanta coisa tem na NR12. Isso aqui não tem na CLT, mas nem próximo. Ontem eu estava conversando com um colega engenheiro e falou, Ronaldo, a NR12 tem mais de 180 itens. Eu não contei, mas ele me disse que são 180 itens. Como que nós vamos ficar com aqueles dispositivos da CLT? É muito pouca coisa, não é? E aí, o que a gente destaca bastante na NR12, né? Que a gente tem que discutir as partes perigosas, a parte elétrica, calor, tudo isso aqui eu aprendi com o Dr. João Batista. Porque essa é onde acontece o acidente. Prensa, corte, as correias lá vocês viram lá a correia lá da serra elétrica, esmagamento. Tem bastante coisa, mas eu destaco esses 3 pontos como pontos importantes, porque recentemente o Ministério do Trabalho checou, ele elencou 11 máquinas. Essas 11 máquinas incluem lá fresadoras, injetoras, prensas, são as principais que acidentam os trabalhadores. Ou seja, nós sabemos onde está o problema. Essas 11 máquinas são essenciais para que isso aconteça. E aí, na última portaria que eu li agora, mudou. Nós tínhamos o princípio da falha segura, que ele foi extirpado da NR12, por conta de uma reivindicação muito intensa da bancada patronal. E aí a gente colocou um termo novo, Estado da Técnica. A Fiesp, recentemente, soltou uma publicação explicando o que é o Estado da Técnica.
A falha segura, ela tinha no corpo da NR12 e no glossário, ou seja, tínhamos definição. O estado da técnica não tem no glossário, ela só diz lá no artigo do item 12.5 que agora vai ter estado da técnica. A Fiesp interpreta que o estado da técnica deve levar em conta custo. Por exemplo, segurança absoluta não é um estado completamente acessível, razão pela qual o objetivo a ser perseguido é atingir o mais alto nível de segurança, levando-se em conta o estado da técnica que define limitações, incluindo as de custo, a que estão sujeitas à fabricação, utilização de máquina e equipamento. Eu discordo desse conceito. Se nós pegarmos a Convenção 55 e a 119 da OIT, ela não fala disso, ela não fala de custo. Ela fala, a Convenção 55 da OIT, ela fala de factível, aquilo que é possível. O princípio da falha segura era um princípio que ela, por si só, ela prevê uma redundância, ou seja, se a máquina falhar, ela vai ter dispositivos que impeçam a ocorrência do acidente. Mas isso foi muito discutido na CNTT, de que tem muita máquina que é impossível a gente dotar de equipamentos que evitem lá entrar no princípio da falha segura. E é por conta disso que ela foi excluída da NR12 e inserido o estado da técnica, que para mim é aquilo que é possível. Um dos auditores ele comentou, falou: Ronaldo, por exemplo, como que nós vamos colocar uma cortina de luz numa betoneira? Não tem como. Não tem como. Então isso, a empresa poderia ser autuada porque ela não aplicou o princípio da falha segura. Essa que foi a discussão que foi levantada na CNTT. Mas, enfim, eu acho que a NR12 ela tirou a falha segura do texto e tirou do glossário. Mas colocou o estado da técnica no texto e não colocou no glossário. O que quer dizer isso? Nós vamos ter que interpretar o que é isso. Nós vamos ter que recorrer a livros, nós vamos ter que recorrer à doutrina. Bom, isso aqui é uma atuação que nós fizemos ano passado, lá na feira do AMB, Ministério Público e Ministério do Trabalho, interditamos algumas máquinas. Ano passado não, 2014. Interditamos algumas máquinas, formação bem intensa também. Isso o Ministério do Trabalho aqui fez muito no AgriShow nos últimos anos. Então, fazer interdição na feira. Enfim. E aí eu caminho para o final falando o seguinte, né? A OIT que prega o tripartismo, a OIT que nós pegarmos a Convenção 119, ela fala, não, máquina tem que ser segura. E para a legislação do país tem que ter as duas bancadas. Tem que ter consulta pública, tem que ter uma discussão paritária. E aí vem o Congresso Nacional, está querendo sustar a NR12. Mas como que nós vamos sustar a NR12? Veja isso aqui, ó. 2012, 2013, uma média de 12 trabalhadores foram amputados por dia. E todos aqueles dados que já foram ressaltados aqui. Mas o quadro que nos apresenta hoje no Congresso Nacional é muito difícil. E não é só a NR12 que tem sido fruto de ataque. Também existe um PL para revogar e alterar o artigo 161 da SLT, que trata do embargo e interdição. Hoje, vocês sabem, o auditor fiscal ele vai no ambiente de trabalho e, por delegação do superintendente, ele embarga ou interdita o ambiente de trabalho. Pela nova redação proposta hoje no Congresso Nacional, o superintendente regional não poderá mais delegar para os auditores o embargo e interdição. O que vai acontecer com isso? Vocês imaginam, no estado de São Paulo, mais de 600 municípios, todos os processos de embargo e interdição na mesa do superintendente? O que vai acontecer? Vai acabar embargo e interdição de máquina. Acabar. De máquina, de construção civil, de um monte de coisa. Tomara que o Congresso Nacional tenha juízo e não toque para frente isso. Nem a alteração do artigo 61 da CLT e muito menos a sustação, revogação da NR12. E finalizando, eu digo para os senhores, para mim, que já participei, tenho participado da CTPP, que é a Comissão Tripartite Permanente Paritária do Ministério do Trabalho, que a última instância é uma instância política para alteração, revogação ou criação de NR. Para mim é deprimente verificar a bancada patronal utilizando um caminho oblíquo, um caminho que não é um caminho legal,
é um caminho, eu disse na cara deles, o pessoal da CNI, vocês querem ganhar um tapetão, porque isso não é democrático. Porque todas as normas regulamentadoras, elas passam por um processo democrático. Há um texto proposto pelo Ministério do Trabalho que é submetido a uma consulta pública. Depois da consulta pública, esse texto é submetido a um GTT, um grupo de trabalho tripartite, composto pelas duas bancadas. E após a conclusão do GTT, o texto vai para a CTPP, que aí sim é uma instância política, não é uma instância técnica, decide ou não decide se o texto vai ser aprovado. E só no final o texto vai para o ministro do Trabalho publicar a portaria. Nós vamos eliminar todo esse processo numa canetada no Congresso Nacional, vai ser o fim do tripartismo. Promover atos dessa forma, nós vamos dizer não para a OIT. Dizer não para a OIT vai ser dizer não para a comunidade internacional. Dizer não para a comunidade internacional vai implicar que o Brasil vai ficar isolado, vai ficar ilhado em termos de Organização Internacional do Trabalho. Para mim, resumindo, revogar a NR12, nós vamos revogar também o direito à vida dos trabalhadores. Muito obrigado. Para adiantar, currículo do Dr. João Batista.